קרבתו הכניס אותי, עכשיו אני שומע את קולו. את מי אשלח ומי Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a você que está em casa. Nosso cordial bom dia. Que as bênçãos de Hashem estejam sobre todos vocês, sobre todos os irmãos aqui na congregação, a você que nos assiste pelas redes sociais. Que as brahot do Eterno estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre toda a tua família. Amém. Que a proteção de Deus nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé. É uma alegria ter vocês conosco. Tivemos uma semana abençoada, né? Todos os dias, cada dia acendendo uma vela de Hanukkah. E todas as palavras, tudo que foi dito nesta semana aqui durante os nossos encontros, foi de muita importância para a nossa vida. E hoje não é diferente. Mais ainda, né? Um dia especial, um dia de Shabbat, um dia de alegria, de contentamento, de felicidade, porque o Eterno nos comprou com um bom preço e nos deu essa rica oportunidade. Hoje à noite também nós temos o acendimento da sétima vela de Hanukkah, tendo o encerramento amanhã ao pôr do sol. Matovu. Página 27. O nosso Shabbat Shalom também, as sinagogas parceiras, as sinagogas que também nos assistem, nos acompanham, sinagoga do Rosh Ezequiel, de Capão da Canoa, Banim Yam, também a sinagoga que eu não lembro o nome agora, de Sombrio, sinagoga Britolã, do Rabino Maurício, né, do Rosh Marcel, lá de Balneário Camboriú também, Maim Raim. Então, que Deus abençoe ricamente a vida dos nossos Ahim. Matovu Alecha Yaakov, Mishkenoter Israel. Va'ani berov hasdecha v'veitecha estahavei Elohihal Kodesh Rabeira terra. Quão amáveis são as tuas tendas, ó Jacó, os teus tabernáculos, Israel. Em tua grande compaixão entrarei em tua casa, me prostrarei, adorarei no teu santo templo, no teu temor. Amém? Interessante que uma maldição, né, que na verdade não foi uma maldição, né? O profeta Bilam foi para amaldiçoar e quando ele abriu a boca, Deus colocou essas palavras na boca dele, né? E em vez de amaldiçoar, ele abençoou, e é uma bênção que está até hoje, né? Dita por um profeta que foi para amaldiçoar o povo de Israel. Matovu Alecha Yaakov. Quão amáveis são as tuas tendas, ó Jacó. Barehu et Adonai Hamivorá. Bendizei ao Senhor que é bendito, bendito seja o Senhor que é bendito para todo sempre. Or Hadash al Tzion Tair, Or Hadash al Tzion Tair, Venizkeru lanum binyarar euro, Venizkeru lanum binyarar euro, Baruch atah Adonai, Otzer Hameorot. Uma nova luz brilhará sobre Sião, e em breve todos desfrutaremos da sua luz. Bendito sejas tu, Senhor, Criador da luz.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem Kevot Malto Leolam Vaed. Ve'ahavta Adonai Eloheicha bechol avecha vechol nashvecha vechol modecha vechayu advarim asher anohim estavecha rayon levavecha veshinutan levaner vestibarta abam veshivtecha beveter vaetercha vaderech uveshoch becha vecomercha ukshartan leot yadecha vechayu letafot einecha uhatavtan mezot beitercha uvisharecha. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, e estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito delas, quando estiveres sentada em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Amém. Mica morra. Mica morra Bailim Adonai, Mica morra Needar Bakodesh. Norá Terriloto Osefele, Shirah Hasdashah, Shibru, Geolim Leb Shimcha, Al-Sfat Haim, Yahad Kulam, Rodu, Vein Lihu, Ve Amru, Adonai Imloch Leolam Vaed, Tsur Israel, Kumah Bezrat Israel, Ufede, Ri Numerá, Yehudá Ve Israel, Goleno Adonai Tsevaot chamou Kedosh Israel, Baruch Adonai Gaal Israel. Quem é entre os poderosos como tu, Eterno? Quem é como tu, poderoso de majestosa santidade, temido em louvores, operando maravilhas? Um novo cântico entoaram os remidos, em louvor do teu grande nome, nas margens do mar, unanimemente com eles louvaram e reconheceram o teu real poder e disseram: o Eterno reinará para todo sempre. Ó rocha de Israel, levanta-te em auxílio a Israel e redime, como disseste, Judá e Israel. E foi dito: o nosso Redentor, Eterno dos exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Bendito sejas tu, Eterno Redentor de Israel. Adonai tzfatai tikfar ufi yaguid terrelaterra. Adonai tzfatai tikfar ufi yagid shem Yeshua. Eterno, abre meus lábios e minha boca proferirá o teu louvor. Abre meus lábios e minha boca proferirá o nome de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, ve'Elohei Yaakov, Hael Hagadol, Hagbor ve'Hanorá, El Elion Gomel Hasidim Tovim, ve'Konei Bakol, ve'Zoher Hasdei Avot Umevi, Goel Livnei Veneiem Lemaan Shemo Be'ahavá, Melech Ozer Moshia Magem, Baruch atah Adonai Magem Abraham, Gevurot atah Gebor Leolam Adonai, Mehaei Metim atah Hav Lehoshia. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o grande, poderoso e temido Deus Altíssimo, Deus que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que com grande amor fará vir o Redentor, o Filho de Davi, Yeshua, aos descendentes desses patriarcas, por amor do seu nome, ó Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo. Bendito sejas tu, Eterno, Escudo de Abraão. Tu, Eterno, és poderoso para sempre,
És tu que ressuscitas os mortos e és potente para salvar. Mehalkel Haim Behesed, Mehae, Metim, Berrahamim, Rabin, Somer Noflim, Verofer Rolim, Umatira Surim, Umekayem, Emunato, Lishne Afar, Mikamor Rabaal Gevurot, Umidomelach, Melach, Memito Mehae, Umatzmiach, Yeshua, Veneeman, Atale Ariot, Metim, Baruch atah Adonai, Mehae Metim. Tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscita os mortos com grande piedade, ampara os caídos e sara os doentes, afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões e confirmas a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu, eterno, de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tiras e restituís a vida e que fazes florescer a salvação? E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, eterno, que ressuscita os mortos. Nekadesh et Shimcha ba'olam, Keshem shemakdishim oto bijmei marom, kakatuf al iad nevieha, vekaraze elze ve'amar. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo kol haaretz kevodo. Eloh Adonai Leolam, Elohai Tzion Ledor Vador, aleluia. Santificaremos o teu nome neste mundo, assim como o teu nome é santificado nos céus. Assim como foi escrito pelo teu profeta. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O Eterno reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, para todas as gerações. Aleluia. Veshamru, Veshamru venei Israel et hashabat laasot et hashabat ledoratam britolam, beini uveim binei Israel otileolam, kisheshet yamin asa Adonai et hashamayim vet haaretz, uvayom hashvii shavat vai nafash. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, fazendo do Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é a aliança perpétua, pois em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e no 7º dia descansou e alento tomou. Sim, shalom, tová, uvrahá, rem vechesed vecharamim, além veal kol Israel amerra, bar reino avino kulano, que errad beor panerra, que beor panerra natatalano Adonai, Eloheinu torat haim ve ahavat chesed, utzedaká uvrahá, vechamim, vechaim vechalom, vetov veeinerra, levar reino, ulevarech et kol amcha Israel bekol el, uverol shah bishlomerra, baruch atah Adonai, Rame varech et amo Israel Bashalom, ou se shalom biromav, ruia se shalom aleino, ve alcool Israel venru, amém. Faz recair uma grande paz, bem-estar e bênção, vida, graça e misericórdia sobre nós e sobre todo o teu povo Israel. Abençoa-nos a todos conjuntamente, com a luz da tua presença, porque com o fulgor dessa mesma presença, deste-nos, eterno nosso Deus, instruções para a vida e amor benevolente, justiça e misericórdia, bênção e paz. E seja agradável aos teus olhos abençoar-nos e abençoar o teu povo Israel em todo o tempo e em todos os lugares. As bênçãos da tua paz. Bendito sejas tu, eterno, que abençoas teu povo Israel com paz. Aquele que firma a paz nas alturas, com sua misericórdia, conceda a paz sobre nós e sobre todo Israel. E dizei: Em Kamor Baelim Adonai, vem Kemaaserra, Malhut Ha, Malhut Kol Olamim, Umen Shalt Ha, Behol Vador,
Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed, Adonai Os, Leo Amo Item, Adonai Yevarech et Amo Vashalom. Não há semelhante a ti entre os deuses, Adonai, nem há feitos como os teus. Teu reino é reino para toda a eternidade, e o teu domínio se estende de geração a geração. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo sempre. O Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com paz. Amém. Vayehi bençoa Aaron, Vaiomer, Moshe, Kuma, Adonai, Vehatsu, Oiverra, Venusu, Messanerra, Mipanerra, Kimitzion, Tetset, Torah, Udevar, Adonai, Mirushalayim, Kimitzion, Tetset, Torah, Udevar, Adonai, Mirushalayim, Baruch, Enatan, Torah, Leomo, Israel, Bikutshato, Baruch, Enatan, Torah, Leamo, Israel, Bikutshato. E em partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Eterno, e que os teus inimigos se dispersem, e que os teus adversários fujam diante da tua presença, pois que de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Bendito seja o que deu a Torá para o seu povo Israel em sua santidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Errad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. A congregação pode repetir essa segunda parte? Errad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Gadlula Adonai Iti, Urenomemá, Shemo Yardav. Ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor, santo é o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo e conjuntamente enaltecemos o seu nome. Leha Adonai Hagedullah ve'hagevurah ve'atiferet ve'anetzar ve'ahod kihol hashamayim va'aretz Leha Adonai ba'amam laha ve'mitnaseh lehol lehosh romemo Adonai Eloheinu ve Ishtahavu Lahadom Haglav Kadosh Hu Romemo Adonai Eloheinu ve Ishtahavu Lehar Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu. A ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a eternidade, a majestade e tudo que existe nos céus e na terra. A ti pertence a realeza e tu és exaltado acima de tudo. Exaltai o Eterno nosso Deus e prostrai os cabelos de seus pés. Santo é Ele. Exaltai o Eterno nosso Deus e prostrai-vos no seu santo monte, pois santo é o Eterno nosso Deus. Amém. Kimitzion Tetzedorah, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion Tetzedorah, Udvayim, Yerushalayim, Udvayim, Yerushalayim, Udvayim,
e de Sião sairá a lei. E a palavra de Deus de Jerusalém. 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 Ei, ei. Tirou. Nossa paraxá de hoje, nossa porção, está em Bereshit 41. Paraxá Miketz. Barehu et Adonai Hamevorá, bendizer o Senhor que é bendito. Adonai Hamevorá leolam vaed, bendito seja o Senhor que é bendito para todos sempre. Baruch Adonai Hamevorá leolam vaed, bendito seja o Senhor que é bendito para todos sempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste entre todos os povos e nos deste a tua Torá. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Senhor, que nos deste a Torá. Amém. Amém. Vayehi Miketz Shanataim Yamin Upar O Holem Veine Omed Al Hayor Venihemim Ha-Eor Olot Sheva Parot Yefot Mare Uveriot Basar Vetrinana Bahu Vehine Sheva Parot Hayorot Olot Ha-Ehem Mihayor Horot Mare Vedakot Basar Vata Amodna Etzel Haparot e Efat e Aieor. E aconteceu que no fim de 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estavam em pé junto ao rio. E eis que do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no brejo. E eis que outras 7 vacas subiam depois delas do rio, feias à vista e magras de carne, e se colocavam ao lado das vacas, às margens do rio. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayolam atah betorreno.
Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá da verdade e a vida eterna plantaste em nós. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Senhor, que nos deste a Torá. Amém. Amém. Haftará. Quem procurou a Haftará aí já? Quem procurou a Brit Hadashah? Atos está contigo? Três, 15. A gente não lê todos os textos, tá, gente? Até a gente faz uma referência, tá? A gente lê só um versículo, dois, tá? Salomão acordou e percebeu que tudo havia sido um sonho. E ele foi a Jerusalém, permaneceu ali diante da arca da aliança de Adonai e sacrificou holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e fez também um banquete para todos os seus servos. Depois disso, vieram até o rei duas prostitutas. Depois de terem apresentado a ele, uma delas disse: meu senhor, eu e esta mulher estávamos na mesma casa, e quando ela ainda estava lá, eu dei à luz a um bebê. Depois de 3 dias, esta mulher também deu à luz, e nós estávamos ali juntas. Na casa não havia mais ninguém conosco, apenas nós duas. Atos 7, 9. Os patriarcas, porém, tiveram inveja de Iosef e o venderam como escravo para o Egito. Mas Adonai estava com ele e o libertou de todas as suas dificuldades e deu a Iosef favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã. Com relação a essa leitura, tá, da Haftará e da Brit Hadashah, tá, irmãos? Eu convido os irmãos para... os irmãos, creio que estudam na semana, né? Então, sabe que vai ser lido essa parte. Então, já deixem preparado, tá? Você quer ler? Então, já deixa separado, deixa preparado, tá? Eu quero contar rapidinho, que me veio à mente agora, tá? Na loja aqui, às vezes tem uns pacotes para devolver, tá? De uma empresa, né, Lu? E sempre quando é para devolver, tem ali a relação dos que é para devolver. A gente tem que procurar na prateleira ali, a numeração, tudo, o nome certinho, eles conferem e entrega. E daí, essa semana passada, bem corrido, né? E daí, antes de colocar, chegou uma remessa de pacotes, né? E antes de colocar na prateleira lá, eu perguntei pro Lu assim: ô Lu, tem algum pacote para devolver? Porque daí, antes de colocar lá, eu já procuro, porque daí é menos pacote para olhar, né? Daí ele diz assim: não, pastor, é só olhar ali, vem cá que eu vou te mostrar aqui. Eu disse: não, eu sei onde é que tá. Sabe aquela coisa assim, gente? A gente sabe, mas o outro tá fazendo e vai deixando? No outro dia precisou, Lu? E no outro dia precisou? Eu chego na loja aqui, antes já vou lá no aplicativo, já olho se tem um pacote para devolver, já vou lá, procuro e já deixo separado. Gente, é só um exemplo que eu estou citando para vocês nessas das porções, né? Às vezes a gente diz: deu, pastor, não, pastor, o roxo, né? Mas vocês são importantes, entende? Se vocês não estiverem aqui, não tem congregação, entende? A importância de vocês, a importância de todos nós, em conjunto, né? Então, já deixa separadinho, sabe?
para que aos pouquinhos, né, vai funcionando mais, como é que eu digo, mais naturalmente. Exatamente, vai ficando tudo naturalmente, tá, irmãos? Olha só. Viu? Benção. É isso aí. Show de bola, Clarice. É a luz de Hanukkah. Nós falamos sexta-feira aqui da luz. Luz de Hanukkah. Luz de ideias. Né? Não é só acender as velas, né? Mas é a luz de ideia, de intenção. Vamos orar pelas crianças, os adolescentes, os jovens. Aí. Deixa eu ver. Tá, pode ficar aí, tá? Nós vamos erguer o rolo da Torá e daí depois nós oramos pelas crianças, tá? Pode ficar aí. E só virem para cá daí. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Amém. Só bota o talite na minha cabeça, por favor. Na minha também. Obrigado. Amém. Todos juntos, então. Vezot HaTorah Asher San Moshe Lifnei Bnei Israel Alpi Adonai Beyad Moshe. E esta é a Torá que Moisés pôs diante dos filhos de Israel, de acordo com o Eterno, por intermédio de Moisés. Amém. Amém. Baruch. Hashem. Hashem. Amém. Faz oração, Alex. Eterno Israel, Tu és, Senhor, o Deus dos milagres. Tu és o Deus, Senhor, de Yosef ben Davi. Tu és, Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, com a intenção, a nossa kavaná, Senhor, de abençoar nossas crianças, abençoar nossas famílias. Estamos aqui, Senhor, declarando as brahot do Senhor sobre essas crianças. Saúde, paz, prosperidade, o teu shalom, Senhor, na vida de cada uma delas, Senhor. Que cresçam e estejam, Senhor, na luz do Senhor, na luz dos teus mandamentos, da tua palavra, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que assim seja na vida dessas crianças, no seu crescimento, e que elas evoluam em tudo, Senhor, sejam bem-sucedidas e prósperas, no nome do Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Bendito seja o eterno nosso Deus. Página 43. Exaltado, santificado seja o seu grande nome. No mundo que ele criou por sua vontade, queira ele estabelecer o seu reino e determinar o ressurgimento da sua redenção e apressar a vinda do seu Messias. No decurso da nossa vida, nos vossos dias e no decurso da vida de toda a casa de Israel, prontamente, em tempo próximo, e dizei: Amém.
Seja o seu grande nome bendito eternamente para todo sempre. Seja bendito, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado e excelentemente adorado o nome do santo bendito seja ele. Amém. Acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolações que possam ser proferidos no mundo, e dizei: amém. Que haja uma paz abundante emanada do céu, e vida boa para nós e para todo o povo de Israel, e dizei: amém. Aquele que firma a paz nas alturas com sua misericórdia, conceda a paz sobre nós e sobre todo o povo de Israel, e dizei: amém. Amém. E quando a arca repousava, Moisés dizia: volta ao Senhor as miríades e milhares de Israel, levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e cantem os teus pios. Por amor de Davi teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido, pois que eu vos dou bom ensinamento, não abandoneis a minha Torá. É árvore da vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Faze-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos dias da antiguidade. Amém. Amém. Não, pode barrar, como se estivesse guardando. Amém. Os irmãos que não entraram na live ainda, não deram o like, tá? Façam isso, tá, irmãos? É um Shabbat Shalom ali. Também lembrem de entrar na live lá do Rocha Ezequiel, da Bani Miniam, tá? Dê um like, dê um Shalom, dê um Shabbat Shalom. Tá bom, irmãos? Amém? Baruch Hashem, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.
Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, na congregação Macei Yeshua e os irmãos, todos que nos assistem na live. Que o Eterno vos abençoe com o shalom, com a plenitude, com a prosperidade que vem daquele que tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu controle. Que é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Adonai Errat, o único Deus soberano que controla todas as coisas. Nada está nada está oculto diante do Senhor. E Ele é luz, e a sua Torá é luz, e a nossa alma conectada nele brilha essa luz. Então, que nós sejamos luz na nossa geração, que sejamos justos, íntegros, retos e tementes a esse Deus Todo-Poderoso, que está aqui, que não está limitado ao tempo, a espaço, é um Deus onipresente, que está aqui e está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, como a treva, se ele está em todo lugar ao mesmo tempo? Porque há um ocultamento dessa luz por causa das trevas do mal. O afastamento faz com que se oculte essa luz. E graças a ele, nós temos a oportunidade de fazer escolhas e escolhemos estar aqui. E você escolheu estar ouvindo essa ministração, você escolheu buscar mais conexão, mais dessa luz. E nós vivemos num momento, numa época muito interessante, a qual nós comemoramos a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes, a festa do poder, do milagre do Eterno. E você crê que o Eterno faz milagres nos dias de hoje? Amém? Ele é todo poderoso, ele não está limitado ao tempo. O Deus que fez milagres de um óleo que fez durar 8 dias acesa a lâmpada, com um só vidro, com uma só porção de óleo que durou 8 dias, esse Deus pode fazer e está fazendo milagres em nosso meio. Você crê assim? Você crê que está fazendo milagre em sua vida, em seu coração? Você que é o templo do Espírito de Deus, templo do Espírito de Adonai, você crê que essa luz está sim sendo acesa a cada dia e você está sendo fortalecido pelo milagre do Eterno na sua vida? Amém? Então nós desfrutamos do poder de Deus, nós desfrutamos do milagre de Deus a cada manhã a qual nós acordamos, nós podemos agradecer ao Eterno porque Ele nos dá uma nova oportunidade e o milagre do Eterno está em nós. Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos. Amém? Nós caminhamos, nós apalpamos. Então, tudo em nós glorifica esse Deus. Amém? A natureza exalta esse Deus único, esse Deus todo-poderoso. E que possamos a cada dia, irmãos, tomar decisões corretas, escolhas corretas, porque isso fará e faz diferença em nossa vida e fará para as novas gerações. Amém? Então, tudo que nós fizemos são sementes. E que possamos semear corretamente a boa semente. Então, as nossas obras, como diz o Rabino Shaul, o fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que essas características possam nos acompanhar
a cada dia, para nós sermos como Yosef, um homem justo, Ben Yosef, um homem justo, considerado um homem justo, por suas decisões, por suas escolhas, por se manter fiel a Adonai. Seguindo ao seu bisavô, Avraham Avenu, amém? Avraham, Isaac, Jacó e Yosef. E que nós sigamos esses passos de pessoas que foram na sua geração luz, e que está escrito aqui, está diante de nós, todos esses exemplos de pessoas justas, de pessoas dedicadas. Então, dedicação, nós estamos na festa da dedicação, que nossas vidas sejam dedicadas ao Eterno. Então, Miquetes é sempre nessa época de Hanukkah, mês de dezembro, nesse calendário. E então, Miquetes, Hanukkah e a nossa vida. Que possamos, no decorrer desse estudo, estar ciente desse momento, dessa conexão de Miquetes, a época de Yosef, que Miquetes quer dizer ao fim, e que possamos também entender que nós estamos conectados com Hanukkah, com Miquetes, e a nossa época. A nossa época que nós temos que lutar contra o mesmo espírito de formas diferentes. Não é fisicamente, mas é de uma forma espiritual. Nós temos que ter discernimento e nos posicionar. Discernimento de que espírito está no mundo. E o espírito que está no mundo não seja o espírito que está aí na nossa vida. Que o espírito do Eterno esteja na nossa vida. E que possamos entender a luz para nós nos conectar mais a ela. Que possamos entender a verdadeira luz. A luz que vem de cima. Então, é a porção Miquetes, que quer dizer ao fim. Vamos ler, então, a palavra do Eterno no capítulo 41 de Bereshit. Se eu fosse botar um título, seria A Humildade de Yosef e o Orgulho de Faraó, diante do seu Deus. Ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao lado do rio Nilo, e subiram do rio 7 vacas, lustrosas e gordas, e elas começaram a pastar por entre a relva do pântano. Depois delas subiram do rio outras 7 vacas, feias e muito magras, e elas estavam juntas das outras vacas na margem do rio. Então as vacas feias e muito magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas. Nesse momento o faraó despertou. Mais tarde ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. 7 espigas de grãos cheias e maduras cresciam de um único talo. Depois delas 7 espigas miúdas e castigadas pelo vento oriental brotaram. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras. Então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho. Então, ao fim de 2 anos, a gente viu que, de toda a injustiça, na porção anterior, que a mulher de Potifar fez uma mentira, uma blasfêmia sobre Yosef. Então ele parou na prisão e ali ele esteve durante 12 anos. E então há 2 anos atrás ele teve
o copeiro, o padeiro, que estiveram ali presos e que tiveram um sonho, que ele interpretou os sonhos e ele pediu para e os sonhos era que um iria ser condenado e morto e o outro seria livre, seria liberto. E aí ele pediu para o copeiro falar, para lembrar dele e para que ele pudesse sair daquela prisão, porque ele estava ali injustamente. Então os rabinos dizem que esses 2 anos acrescentados, colocados a mais, foi porque nesse momento ele confiou no homem, confiou que poderia, com a ajuda do copeiro, sair daquela prisão, porque ele estava ali injustamente naquela prisão. Então, foi acrescentado mais 2 anos, e então ao fim desses 2 anos, Yosef sai, ao fim desses 2 anos, aliás, o faraó teve um sonho. E aqui, o Eterno está trabalhando, e aqui, ele teve esse sonho, a Bíblia qual que nós usamos, ela diz que Faraó estava em pé ao lado do rio Nilo. Ele estava em pé ao lado do rio. Mas existem outras traduções. Existem outras traduções que eles diz que ele estava que ele estava acima do rio. Tem uma tradução que diz: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Dá a entender que ele estava junto ao rio, assim, acima do rio. 2 anos depois, em outra versão, 2 anos depois o faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. E aqui ele estava em pé ao lado do rio. Então, aqui aparenta que o faraó está sobre esse rio e a gente conhece, entende e tem estudado que o rio para os egípcios era endeusado, ele era um deus para os egípcios. E Faraó também era como se fosse o deus deles, e era o deus deles. Então, o faraó aqui tratava o rio Nilo como sendo inferior, ele era superior ao rio. Então ele estava diante do rio, que abastecia, que era o que trazia o alimento, que trazia a prosperidade para o povo. O faraó ele tratava então o rio como abaixo dele, como ele estando acima do rio. E ele teve esse sonho e não havia quem interpretasse. Não havia, entre os sábios, entre os adivinhadores, não havia ninguém que conseguiria interpretar esse sonho. E aí no verso 8 diz que pela manhã ele estava tão transtornado que chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes sonhos, mas nenhum deles foi capaz de dar-lhes a interpretação. E aí o copeiro lembrou. Então aí Hashem, Adonai, está movendo as coisas. Aí o copeiro lembrou. Hoje lembro de algo que estou em falta, ele diz. E aí vejam como ele trata Yosef. O faraó ficou irado com seus oficiais e colocou na prisão da casa do capitão da guarda. No fim, daí ele falou o que aconteceu com ele. Certa noite tivemos sonhos e o sonho de cada um de nós possuía um significado específico. Estava conosco um jovem hebreu, um servo do capitão da guarda. Então aqui eu destaco esse ponto,
porque ele diz que ele era jovem, diz que ele era hebreu e que ele era escravo. Então aqui mostra o porquê que ele esqueceu de Iosef. Porque era um jovem, sem conhecimento, era um hebreu, que eles não estavam nem aí para hebreu, não desprezavam os hebreus, e era um escravo. Então, tudo assim, tá esse cara aí, ele revelou para nós, mas ele é um jovem, ele é um hebreu, um escravo, mas ele revelou. Ele revelou e aconteceu, não só revelou, como aconteceu, e eu estou aqui para lhe contar isso, o que aconteceu. E aí o faraó disse, então traga ele aqui, né? Aí então traz ele aqui, porque se ele revelou para vocês e aconteceu, e eu não tenho nenhum aqui que possa me ajudar, então traz esse jovem aqui para que eu possa relatar o sonho para ele, para que ele possa revelar o que quer dizer esse sonho. Porque o faraó acordou muito perturbado, diz a Torá. Ele acordou muito perturbado com esse sonho. E realmente é um sonho muito, muito assustador, né? Sim. Isso aí. Então, para chegar diante do rei, ele precisou todo um tratamento de estética. Ser tomado... estética egípcia. Ser tomado um banho, tirado a barba, né? Cortado o cabelo e chegar lá de boa aparência, assim, né? Então... Isso. Então, que o Rodolfo está falando é a questão em paralelo com Yeshua, o Mashiach, né, o Messias hoje está oculto diante de uma veste romana, de uma imagem dele totalmente distorcida. E ele vai aparecer diante dos judeus, diante dos irmãos, com uma aparência correta, né? Então, ele contou, o copeiro contou que aconteceu como havia interpretado. Então, era digno de confiança mesmo sendo quem ele era. Como aconteceu, então, dá para ouvir ele, né? É. Potifar. Exatamente. Ele era um escravo e o faraó realmente não conhecia ele. Ele trabalhou na casa de Potifar e ali ele foi reconhecido, mas o Eterno estava tratando com ele ali, de certa forma, e era para ser bem desse jeito. Então, o Eterno ele trabalha conosco de muitas formas e ele fala conosco. Assim como falou de uma maneira com Abraão, com Isaac e Jacó, aqui de Iosef, ele está, de uma certa forma, falando com Iosef, de uma certa forma, e falando com os irmãos de Iosef também, de uma outra maneira. E isso que a gente tira como lição, que o Eterno não é limitado, que
às vezes a gente pensa que o Eterno só fala de um jeito, mas ele fala de muitas formas, e conforme o seu contexto, conforme a sua fé, conforme a sua confiança, a sua conexão com o Eterno vai falar com você. Se você está lá na prisão, se você está lá no mundo, se você está numa denominação que está ensinando coisas até pagãs, coisas distorcidas, lá o Eterno vai falar com você. E o Eterno fala com cada um de nós. E que nossa mente, o nosso coração esteja livre. Que nesse momento de Hanukkah, essa luz possa encontrar espaço em nós, no nosso coração, e que a nossa intenção seja boa sempre diante do Eterno. E como disse o Rocha, convicção, que possamos ter convicção do Deus que nós servimos e dessa palavra que é a nós revelada. Então o copeiro diz que ele foi restaurado e colocado de volta ao seu ofício, e o padeiro foi enforcado. Daí no verso 14, então o faraó chamou Yosef e eles os trouxeram rapidamente da prisão, e foi feito a barba, trocou a roupa e apresentou-se ao faraó. Então, aqui a primeira aliá está em torno desse pensamento, desse sonho, então todo esse preparo para que Yosef se apresentasse diante do rei, diante do faraó, diante daquele que tem uma visão diante do seu Deus de superioridade. E aí nós vamos ver Yosef bem diferente dessa visão do rei, não se sentindo diante do seu Deus superior ao seu Deus, mas abaixo do seu Deus. Humildade. E é isso que eu quero trazer hoje pela manhã. É essa a diferença que nós temos que fazer. Essa é a diferença que nós temos que ter. Diante do nosso Deus, nós temos a humildade. Andamos, como diz em Miqueias, andar em humildade com o seu Deus. E é isso que nós precisamos aprender com a vida de Yosef. Andar em humildade diante do nosso Deus. Reconhecê-lo. Reconhecer que Ele está no controle de tudo. E que tudo é para nosso crescimento. E que tudo tem o seu tempo. Aqui na história de Yosef, você leu em casa, você está estudando essas porções e essa história, e você sabe que tudo tem o seu tempo determinado pelo Eterno. Então a segunda aliá, no verso 15, continua assim. O faraó disse a Yosef: tive um sonho e ninguém é capaz de interpretá-lo. No entanto, ouvi falar a seu respeito que você é capaz de interpretar os sonhos das pessoas. Yosef respondeu a Faraó: não sou eu. Deus concederá a Faraó uma resposta que deixará sua mente em paz. E aqui termina. Né? Aqui que termina a primeira... Não, aqui... Isso aí. Não sou eu. Deus concederá a Faraó uma resposta que deixará a sua mente em paz. Então aqui, nesse texto, mostra o paralelo. Mostra um diferencial entre Yosef e Faraó, entre como o Faraó vê o Nilo como um Deus e como Yosef vê Deus, o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o seu bisavô, o seu avô e o seu pai. Então, aqui a gente vê e aqui a gente aprende essa lição muito importante. Então, a humildade de Yosef e o orgulho de Faraó diante do seu Deus. Então, irmãos, que nós possamos realmente entender o nosso momento. Teve um momento que eu tive oportunidades de trabalho, de oportunidades de escolher deixar o estar junto com vocês, estar junto, conectado com cada um, para colocar em primeiro lugar o trabalho. E eu decidi, não, isso vai me afastar a mim
e vai afastar a minha família, porque além de mim, além de eu vir, a minha família também não vai vir aqui congregar, não vai vir aqui se conectar com os irmãos e aprender, crescer junto e ser bênção. Então, teve um momento que eu tive uma oferta de trabalho para trabalhar nos sábados à noite, e eu voltei e refleti, pensei e não aceitei. Baruch Hashem. Então, isso, irmãos, já faz acho que uns 10 anos, né? Ou mais de 10 anos. Então, se hoje eu estou aqui, a minha família está aqui, foi por escolhas lá atrás. Quem sabe eu tivesse escolhido o caminho, né, de só trabalhar de domingo a domingo, de manhã à noite, e não separasse o tempo para estar aqui, não separasse o Shabat, não separasse o tempo de estarmos juntos. Seria hoje outro momento. Eu não estaria aqui, eu estaria em outra situação. E então, a nossa vida é assim, feita de escolhas, e que as escolhas nossas possam ser o mais certas, mais assertivas, né? Como diz o apóstolo Paulo, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semeia, né, colhe. Então, que a nossa semente seja boa, que nossas escolhas sejam boas, para que tenhamos uma vida abençoada. E como diz Mashiach, buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, é importante nós ter humildade e colocar o eterno acima. Sabe, irmãos, esse mundo, até nós estamos em Hanukkah, e essa visão grega é de que o ser humano é superior, o ser humano é grande, o ser humano é forte por si só, o ser humano ele está acima das coisas, acima da natureza, em cima de tudo, e acima até de Deus. E é assim nós que possamos reconhecer que existe alguém acima de nós. E por isso nós estamos usando o kippah, porque existe alguém que está acima de nós. Não é somente para botar um chapeuzinho aqui, é para nós lembrar que existe um Deus acima. Então Yosef estava lá na prisão, sempre colocando o eterno acima. Ele passou por tudo que passou, foi invejado pelos irmãos, foi vendido, foi levado à prisão, foi reconhecido por Potifar, passou injustiça, foi sendo preso novamente, passou anos na prisão e tudo no seu tempo, reconhecendo o seu Deus, que aquele sonho que ele teve, lembram daquele sonho com 17 anos, um menino de 17 anos que ele teve? Isso iria acontecer. Ele tinha a convicção de que aquele sonho, será que ele esqueceu aquele sonho? No meu pensamento, ele não esqueceu aquele sonho que ele teve das estrelas, do sol e a lua se prostrando diante dele, né? Então, as coisas, tudo no seu tempo. Há tempo para todas as coisas embaixo do sol. Então, a gente pode trazer isso para nossos dias, paciência, tranquilidade, calma. Se você está passando por dificuldade, tudo tem seu tempo. E tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Então, que possamos estar entendendo esse momento de Hanukkah, esse momento da porção Miquetes que sempre cai em Hanukkah, sempre cai nesse período, e a nossa vida, como nós estamos andando, como é que está a nossa caminhada,
Como é que estão as nossas atitudes? Como é que estamos em casa? Como é que estamos no trabalho? Como é que estamos na rua? Como é que estamos lidando com nossas situações diárias? Uhum. Sim. Isso. E esse tempo é diferente de cada um, de cada um de nós. Se não aconteceu é porque não era o tempo, né? Não estava pronto ainda. Então o Eterno conhece as nossas motivações, conhece o nosso coração. E, irmãos, fé, confiança, fidelidade no Eterno. Mesmo que as coisas não aparentemente não estão favoráveis, temos que permanecer firmes, fiéis. Confiança no Eterno. Sim, aconteceu. Literalmente aconteceu, exatamente. Então a gente tem que ter essa confiança de Yosef, né? Essa confiança de Yosef que o que o Senhor te revelou, né? Em sonhos ou em profecia, alguém lhe entregou uma palavra, vai acontecer no seu tempo. E você vai lembrar. E você vai lembrar do que foi o que o Senhor te revelou em sonhos ou uma palavra. Quando eles se encontram, agora não se ajoelham, são os irmãos. Prefigura o Israel e a mulher e a mãe de Yosef estava morta quando ele teve a sua nascida. Isso aí está falando da vida vindoura. Aqui em Mashiach, isso vai acontecer. De certa forma é um ato profético ali que está acontecendo, mas que aconteceu partes, né? Grande partes, né? E está acontecendo ainda no mundo espiritual, né? Então, as coisas estão acontecendo e a gente tem que sempre lembrar como a vida de Yosef é profética também. Ela, como o Rodolfo falou, o negócio tá paralela com Yeshua, né? Com tudo que na questão da barbearte, das vestes, né? Mashiach ben Yosef. Então o que aconteceu e o que vai acontecer, né? A palavra do Eterno é perfeita e o que já aconteceu e coisas que vão acontecer ainda. Vai acontecer, né? E a gente vê isso tanto na vida de Yosef quanto nas nossas próprias vidas. A luz do Eterno brilhar em nós. Então essa porção de Miquetes ensina sobre responsabilidade, sobre perdão e precisão do tempo divino.
sendo um período de prosperidade e preparação para a fome que se aproxima. Então, tem coisas muito profundas aqui acontecendo e que vão acontecer. Então, o Eterno não está limitado, nós que estamos limitados a passado, presente e futuro. Né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, e o Eterno é onipresente, onisciente, tudo sabe e tudo pode. Ele é todo poderoso. E não é um Deus limitado. E que possamos ter essa humildade de Yosef, de reconhecê-lo. Então, o verso 17, o faraó disse a Yosef: em meu sonho eu estava em pé à margem do rio. Bom, vamos para o verso 25, que aqui ele vai relatar o que ele já relatou do sonho que ele teve. E Yosef disse ao faraó: os sonhos de faraó são os mesmos. Deus avisou ao faraó o que ele irá fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas serão bons, são 7 anos bons. Os sonhos são os mesmos. Da mesma forma, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, e também as 7 espigas vazias castigadas pelo vento oriental. Esses serão 7 anos de fome. Eis o que eu digo a faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele irá fazer. Eis o significado. Haverá 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, mas depois disso haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome, que se seguirá, pois isso será muito terrível. Porque o sonho de Faraó foi repetido 2 vezes, porque a questão já foi fixada por Deus, e Deus o fará acontecer em breve. Então a repetição, tipo as vacas e as espigas, a repetição foi no sentido que vai acontecer rápido, vai acontecer logo. Então, a questão já foi fixada por Deus e Deus fará acontecer em breve. Então era uma questão de urgência, e aí o Eterno quis colocar o Yosef nessa situação e já mudar totalmente o quadro. Por isso que a porção é Miquetes, ao fim, é o fim de um ciclo de escravidão, ao fim de um período de opressão, um período de estar ali num lugar que não é o lugar dele. Então chega um momento na nossa vida que chega ao fim daquele momento e passa para outro. Então aquele período de Yosef, aqueles 12 anos, chegou ao fim. Então aqui no verso 33, além dele interpretar o sonho, ele ainda dá a dica para o faraó o que ele tem que ser feito. O faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. O faraó deve fazê-lo e ele deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção da terra do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar a parte grãos sob a supervisão do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocá-lo. Esse será o suprimento de comida durante os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome. Então aqui, além de interpretar, ele deu a dica.
Aqui mostra o quanto tinha sabedoria Yosef, né? O quanto ele tinha sabedoria para... Não tinha somente o dom da revelação dos sonhos, mas ele também tinha sabedoria para dar a dica para o faraó o que deveria ser feito. Ele usa a palavra errada. Então a proposta pareceu boa ao faraó e todos os seus oficiais. O faraó disse a seus oficiais: como podemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Aqui, irmãos, aqui faraó, um idólatra, já está glorificando, está bendizendo esse Deus. Ah, sim. Muito bom, Angélica, isso aí. Então ali, conhecendo o faraó, que ele já é soberbo, está acima do seu Deus, ele aqui glorificando e bendizendo ao Deus de Yosef, então até o faraó está se submetendo a esse Deus. Ele dizendo, o Espírito de Deus habita nele, então ele está dizendo, bom, Deus está contigo, né? Disso que está falando, né? Quer saber? A tua maneira de lidar com teu Deus é melhor que a minha. Eu vou ir por ti. Eu vou seguir o teu conselho, né? Esse faraó, né, que decreta, né, que Deus some. Esse faraó que decreta, né, que Deus some. É esse aí, né? Uhum. Tem historicamente, né, arqueologicamente, tem registro, né, de um faraó que transformou o Egito em monoteísta. Isso aí. Os arqueólogos apontam para os arqueólogos bíblicos, né, apontam para esse faraó. E sempre teve, né, o Egito sempre teve um panteão de Deus. Uhum. É isso aí. Na história mostra que teve um Egito, né? Teve um faraó que foi monoteísta, que creu nesse único Deus, né? Em um único Deus. E a gente pode ver que houve realmente uma mudança de pensamento, uma conversão dentro interior desse faraó, né? Porque vamos pensar o que o copeiro disse desse menino, né? Ele é menino, ele é jovem, né? Ele é um escravo. Porque isso é uma coisa muito radical, assim, porque o faraó era considerado o Horus vivo, o Horus encarnado na terra. Ele era o Deus, né? Ele se dobrar e ter essa... É isso aí. Essa porção, irmãos, ela tem muito conteúdo, assim como todas as porções, né? E essa porção a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes dela. Mas resumindo, essa porção inteira, ela fala dos sonhos de Faraó, a ascensão de José, que José sai daquele estado de escravidão, daquele estado de tudo parece que está tudo dando errado, né? Para de repente tudo dar certo. Nesse período, ele já tinha uns 30 anos, né? E o reencontro com os irmãos, que a gente não vai poder também se deter muito por causa do tempo. Então, é muito, muito rica essa porção. Então, a gente tem que realmente estudar pela semana, tem que estudar, avaliar, tem que ir a fundo, procurar, continuar nesse Shabat, continuar estudando e buscando. Então, a gente se detém em um tema. E o tema que eu estou me detendo é essa questão da humildade de Yosef e a soberba do faraó. A maneira como Yosef lida com o seu Deus
e a maneira que o faraó lida com o seu Deus. Então, que a gente possa entender e ser livre desta visão de que nós somos, você é capaz, você é forte, você vai conseguir, você consegue tudo, só você ter palavras positivas, você vai conseguir. Você entende, irmão, que é isso que estão ensinando? Uhum. Isso. Que se você tiver palavra positiva, o universo vai conspirar ao seu favor. Então a gente não pode entender que é nós, que é a nossa palavra positiva, que é o universo vai conspirar ao nosso favor se nós se posicionar forte, ser um ser humano forte, um ser humano que tem capacidade, que está acima desses problemas. Não, irmãos, nós não estamos acima dos problemas, é o Eterno que está acima dos problemas. O Eterno é que nos capacita, o Eterno que nos tira lá do fundo do poço. Ele que nos faz olhar para cima e onde nós temos o refúgio. A luz está no fundo do poço, você vê a luz. Que assim nós podemos ter essa visão da luz, nós possamos olhar para o Eterno e depender dele, reconhecer ele e ser mais grato a ele. E aí nós possamos lembrar de tudo que ele fez por nós. Dois mil deuses. Era muito, tudo era Deus. Então, o significado a gente já falou, né, do nome Miquetes, que quer dizer no final, referente aos fins dos 2 anos de prisão de José, antes de sua libertação. 2 anos. 2 anos acrescentados. 2 anos a mais. E essa paraxá é frequentemente lida durante o feriado de Hanukkah, pois o período de liberdade de Yosef acontece após os 2 anos de prisão. Então, a importância, as lições de humildade, lições de fé, responsabilidade prática, perdão. Nunca podemos, aqui a gente não vai conseguir pegar aí lá na parte do perdão lá, porque não é esse o tema que eu estou explorando, mas o perdão que ele teve em relação aos seus irmãos. Humildade, exatamente. Isso é questão. Claro que ele testou eles, né? Yosef testou os irmãos para ver se realmente eles estavam realmente humildes, né? Se eles estavam realmente com o coração arrependido do que fizeram para ele, no caso, né? Isso. É. Toda noite era esse texto que eu lia da Bíblia e eu chorava muito de saudade do meu pai e dos meus irmãos. Então, mesmo que uma família brigue, tudo e coisa, mas lá no fundo tem aquele amor, aquela coisa assim que se perdoarem, parece que não aconteceu nada, né? Esse abraço e até mesmo, por exemplo assim, podem estar tudo ligado um com o outro, mas se alguém tentar meter o bedelho na família, todo mundo se une, expulsa aquele, né? Mesmo que depois se afasta, continuou, né? Mas a honra está ali, sabe? Aquela questão do sangue. Yaakov e Esaf, né? Eles se abraçaram, se perdoaram. 2 irmãos, né? E interessante que quando Yaakov ali, ele recebe os irmãos, ele tem 2 palavrinhas em hebraico ali, tá? Yosef. Aham. No hebraico ali, 2 palavras que agora não lembro o nome delas ali, mas
ele sentiu uma saudade que queimou ele. Uma saudade, ele sentiu que queimou ele. Uma saudade, sabe aquela saudade que arde? Tá vendo e não vai lá, né? Abraçar. Então ele tinha isso, Uhum. essa saudade da família. E isso mostra como, né? A Angélica falou, a humildade dele, né? Para ter essa questão do amor dos irmãos, né? De arder aquela saudade dos irmãos. E eu penso a dor dele, tipo assim, meu pai, por que ele não me procurou ainda, né? Ele não sabia que os irmãos mentiram, que foi um animal feroz que acabou com a vida do filho dele, né? Filho querido dele, né? Ele não sabia. Essa questão de a palavra de Deus diz que Deus não lança em rosto os nossos pecados, né? Assim, não. Ele diz, aí depois a gente se peca, se arrepende, lembra que fez aquilo lá? Não, Deus não faz isso. O Yosef não fez isso. E Yeshua não vai fazer isso também. Ele é nada Deus acusado. Jogar na cara, né? Exatamente. E Yeshua também, quando ele se revelar, que é a mesma coisa, o Yosef é uma tipificação. Jesus, diz aí, Rodolfo. Tipificação. Uma tipificação de Yeshua. Então, Yeshua, quando ele se revelar para o seu povo, para os seus irmãos, ele não vai dizer assim, lembra, só esses 2000 anos aí que vocês não acreditaram em mim, né? Agora, viu? Agora, Todos os exílios que vocês sofreram, viu? Vocês não acreditaram em mim, ó. Isso. Tem que se espalhar. E o Machia também não vai lançar em rosto, né? Não vai lançar em rosto, que é o que pensam que os judeus vão lançar em rosto, né? O que o Machia, né? Aham. É. Então, irmãos, essa porção ela é muito rica. É uma porção que tem pontos muito importantes. E esse reencontro com os irmãos é um negócio emocionante, né? Que realmente dá para fazer uma série, uma novela, dá para fazer, e fica muito lindo, né? E é muito linda, a história é muito linda de Yosef. E já tem novela, já tem. Série, já tem. Exatamente. As duas palavras Nirmeru Ha'amav. Aparece 4 vezes só nas escrituras. Que vem da raiz kamar, que é saudade, queima. Em Lamentações 5:10 aparece uma delas. Ele fala da pele que queima como um forno. Para ver, né? Por isso que eu penso essa questão das emoções. A gente tem que ser tratado, que nem o Roche fala, da mudança de mentalidade, né? E eu penso que também o lado emocional a gente tem que tratar. Porque isso é saudade, essa questão é sentimento. E se a gente não tiver um sentimento bom, também, sabe? Daqui a pouco tu tem um pensamento bom, mas o teu sentimento não é bom. Mas claro que se tiver um pensamento bom, vai atrair sentimento bom, né? Mas a gente tem que tratar, tem que ter uma inteligência emocional. Opa, isso que eu estou sentindo não é de Deus. Eu vou ter que mudar, esse sentimento não é de Deus. Eu vou ter que tratar isso. Como é que... Pensamentos estranhos aqui dentro do Júlio, não sei o quê. E a escola tem que procurar um médico, né? Sim. Existe no meio religioso muito tabu com um psicólogo, mas precisamos de psicólogos.
É? É? Sim. É. Às vezes precisa de psicólogo. Psicólogo, psiquiatra. Às vezes não dormiu bem. Às vezes não se alimentou bem. É. Isso é legal lá na igreja onde a gente ia antes, né? Tem vários, tipo, uma igreja de rico, né? Então, congrega tudo lá, né? Então, tem vários tipos de médico ali, né? Psicólogos, e tem pessoas voluntárias também, né? Eles fazem atendimento com as pessoas. Só marcar horário, vai lá e tem um atendimento psicológico lá. Não tem nada a ver com religião, né? Acho que tem muito estímulo, né? Tudo que é lado, assim, né? O cérebro começa a dar uma. A gente precisa dessa humildade em relação a Deus e humildade em relação de reconhecer quem nós somos. Nós somos seres humanos limitados. Que teve erros e acertos, né? O Yosef não acertou sempre, né? Yosef teve uns momentos que ele parece um gurizinho mimado, assim, que ia lá contar, falar dos irmãos e falava às vezes até algo, vamos dizer, não é que ele mentia, mas tinha coisa que não era necessário, vamos dizer assim, falava, né? Então, aquilo foi tudo meio alimentado, tinha umas inocências dele por causa da idade dele. Então, teve algumas coisas também, que nem essa parte aí que é dessa porção que ele confiou no copeiro, né? Vai lá e fala lá, né? Fala do meu caso, da minha situação. Mas, se botar na balança, o peso dos acertos dele vai aqui em cima. Os erros dele aqui embaixo, na balança. E assim seja nós. Nossos acertos sejam muito mais altos. E possamos errar o menos possível, né? Para ele não era erro. Isso aí. Mas tem né, Rocha, tem a imaturidade. Tem a tua época da tua vida que tu é criança, meio infantil, não é maduro ainda. Isso. Às vezes tem coisa que sai, não sai, às vezes sai da boca assim, ó. Quando vê, tu saiu. Quando vê, fala. E não era para falar. Os irmãos eram mais velhos, mais experientes, esperavam que os irmãos dessem uma interpretação do sonho dele, né? Uma explicação. Na verdade, os irmãos não chegavam assim, porque já tinha o ciúme dele, né? Ser o mais bem tratado. Então, irmãos, tantos pensamentos que Yosef teve, são tantos sentimentos que ele teve, tantas emoções, tantos pensamentos, mas eu creio que ele não pecou. Ele se manteve íntegro, tanto que chegou o tempo dele. Então, ao fim dos 2 anos, né? Agora é um período de prosperidade na vida dele. É um período que as coisas vão acontecer na vida dele. E ele foi reconhecido pelo faraó e foi levantado. Depois do faraó, ele era o que mandava em tudo no Egito. E foi um período que o Eterno botou esse grande homem, esse justo, para que não houvesse, as pessoas não morressem de fome. Um período que trouxe salvação para o povo, trouxe salvação para o Egito e para todos aqueles povos ali, inclusive para sua família, inclusive para o seu pai, para os seus irmãos. Então que o Eterno nos ajude, que nós sejamos como Yosef, bênção na nossa geração, e que se hoje você está achando que não está sendo isso ainda, mas vai chegar o seu tempo. Amém? Vai chegar o seu tempo. Vai chegar o fim de algum momento, né, como Yosef, de prisão, de um momento de muitos pensamentos. Pô, mas eu estou aqui tanto tempo, as coisas não acontecem. Né? Vai acontecer, irmão, vai acontecer. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. E vai acontecer na sua vida, muita coisa já aconteceu na sua, na minha vida.
Muitas coisas mudaram. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo das mudanças. As mudanças acontecem na nossa vida. Então nós possamos ter, como o Rocha falou, convicção. E outra palavra que ele falou, posicionamento. Se posicione diante de Deus. Se posicione, tenha convicção, se posicione. Perdoe mais. Tenha fé. E o shalom do Eterno estará na vida de cada um de nós, trazendo plenitude, prosperidade na sua vida. Amém? Que tenha uma continuidade de Hanukkah abençoado, com essa porção miquetes abençoada, com esse momento de festa abençoado. Amém? Você é uma família abençoada. Amém? Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos acender a sétima, né? A sétima vela de Hanukkah, tá? Então nós vamos, como nós vamos fazer o encerramento do Shabat também, tá, irmãos? Então às 7h15 nós vamos acender as velas de Hanukkah e depois nós vamos fazer o acendimento da vela de Shabat, encerrando o nosso Shabat, certo? Fazendo o nosso serviço de Havdalah. Tá bom, irmãos? Amém? Vamos dar a bênção? Evarech Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihunecha, Isa Adonai panavelecha veasem lecha, Shalom. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz. Duas coisinhas, tá, irmãos? Eu coloquei ali eu e o Rodolfo colocamos ali o pergaminho, tá? Na porta ali, o pergaminho kasher. Damos a bênção, tá? E outra coisa, alegria ter a mãe do Rodolfo. Qual é o nome? A gente sempre diz a mãe do Rodolfo, a esposa do fulano, né? Fátima. Bem-vinda entre nós, tá, Fátima? Olha aí, ó. Quanto a gente gasta de gasolina? Ela mora em Estância Velha? Ah, na Boa Saúde, mais perto ainda. Deus te abençoe, tá? Muitos anos de vida, com saúde, paz, né? Que a Hashem te abençoe grandemente. Amém? Shabbat Shalom.